e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Antes de sentar, pegue na mão do crente mais abençoado e diga assim: que bom que você veio nesta manhã. Que bom que você veio neste dia. Sente adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero pregar sobre o tema: uma geração missionária. Uma geração missionária. Meus queridos e amados irmãos, aqui se encontra aquele que é considerado o apóstolo dos gentios, um dos maiores missionários do Novo Testamento, chamado Paulo, o sobrenome Tarso. Todos nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que este homem nasce na região da Sicília. A região da Sicília, queridos, que era um polo de grande desenvolvimento do mundo antigo. A região da Sicília, que está próximo do mar Egeu. Esta região, meus queridos e amados irmãos, aonde havia homens pensantes, grandes filósofos, grandes homens que revolucionaram a sua época, a sua geração. E esse homem cresce na região da Sicília, que está, queridos, ali a cidade de Tarso. Aquela região que era, queridos, como um porto de abastecimento das grandes navegações, das grandes, queridos e amados irmãos, importações e exportações marítimas. Era um porto, queridos, obrigatório. E este menino cresce nesta região, queridos, que se encontrava a 750 quilômetros de Jerusalém. E quando ele completa a idade, queridos e amados irmãos, queridos, de 12 anos de idade, o seu pai envia ele a Jerusalém. O que quer dizer? Uma viagem de 750 quilômetros. Não havia automóveis, não havia, queridos, aeronave. Esta viagem seria marítima ou a viagem, queridos, montada em animais. Isto quer dizer uma viagem aproximadamente de 30 dias, meus queridos e amados irmãos. E ele vai para Jerusalém. E ali, queridos, em Jerusalém, nesta época, aproximadamente 50 núcleos, queridos, educacionais. Mas o seu pai, por ser uma pessoa influente e por ter até mesmo recurso, coloca o seu filho, proporciona o seu filho na maior escola teológica, aonde, queridos, tem, queridos, um dos maiores rabinos, um dos maiores mestres respeitado daquela época. E ele então passa 18 anos estudando toda a lei, todo o decálogo, toda a Torá, meus queridos e amados irmãos. E para se tornar mestre, para se tornar rabino, deveria, meus queridos e amados obreiros, pastores, pregadores, falar fluentemente, ou queridos, o Torá, falar fluentemente, até mesmo sem os rolos, até mesmo sem o cano. E ele, queridos, desenvolve dos demais alunos, meus queridos amados irmãos. Por quê? Porque ele, queridos, não somente era judeu, não somente era da tribo de Benjamim, mas ele cresce, pastor Wesley, numa região da Sicília. E nesta região falava-se, queridos, aproximadamente 7 línguas, e por isso este jovem se destaca. Falava o grego, falava o hebraico, falava, meus queridos e amados irmãos, o aramaico, falava dialetos, falava a língua babilônica, falava, meus queridos, aleluia, a língua, queridos, de outras civilizações. E ele cresce. Mas o que é interessante, ele passa 18 anos estudando a lei, ele passa 18 anos estudando queridos, a palavra. Mas, queridos, este homem ainda não tinha uma experiência com o bondoso Espírito Santo. Quem nesta manhã tem esta experiência com o bondoso Espírito Santo, levante a sua mão e dá um brado de glória. Queridos, o que está acontecendo aqui, meu querido pastor Wesley, eu estava, queridos, há 2 anos atrás pregando numa conferência de líderes ali na Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. E quando nós estávamos ministrando, te prepara para dar glória, o
pastor Eugídio, o pastor Osmar Aranha, teve ali, meus amados irmãos, algo, aleluia, contemplando. Ele viu um ser angelical com uma bandeira, e aquela bandeira no mastro rasgada, e o Senhor disse: tu estás vendo esta bandeira? Sim, Senhor. Deus disse: a situação da minha igreja, em muitos lugares do Brasil, a frieza, o comodismo, a apostasia entrou, mas ele via outro ser